Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas para o Horizonte 2014-2020, abarcando os setores ferroviário, marítimo-portuário, rodoviário e aeroportuário logístico, bem como os transportes públicos de passageiros. Haverá hoje à tarde, penso por volta das 4h30, mas os senhores jornalistas serão notificados pelo Gabinete do Sr. Ministro da Economia, uma conferência de imprensa no Ministério da Economia, parece que está marcada a hora, às 5, para a apresentação do plano estratégico hoje aprovado no Conselho de Ministros. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros o caderno de encargos do concurso público de reprivatização da Imprensa Geral de Fomento, a EGF, e o Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e da Energia, acompanhado também pelo Sr. Secretário de Estado das Finanças, farão de seguida a apresentação detalhada deste caderno de encargos. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que estabelece regras que disciplinam a elaboração e execução material e financeira do Programa Medidas Veterinárias, integrado nos planos de erradicação de epidemiovigilância das doenças nos animais. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma proposta de lei que tem que ver com a transposição da Diretiva de Serviços no mercado interno, neste caso relativo aos requisitos de acesso e exercício da atividade de entidades profissionais responsáveis por instalações elétricas. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração à orgânica do IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação, transferindo para este organismo as atribuições da Direção-Geral das Atividades Económicas e das Direções Regionais da Economia, que, entretanto, tinham sido extintas no âmbito da orgânica do Ministério da Economia. Por último, o Conselho de Ministros autorizou também a realização de despesa com a aquisição de equipamentos de proteção individual para o combate a incêndios em espaços naturais, até um montante de 5,7 milhões de euros, sem IVA, que estão inscritos no Orçamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia, que vos fará a apresentação do caderno de encargos da privatização da EGF. Muito obrigado. Na sequência da aprovação do Decreto-Lei sobre a privatização da EGF e da promulgação por parte do Sr. Presidente da República, o Conselho de Ministros aprovou uma peça fundamental para a concretização desta privatização, que passa pela aprovação do caderno de encargos. Como tenho tido a oportunidade de dizer, esta privatização justifica-se por razões de natureza financeira, por razões de natureza conceptual, mas essencialmente por razões que se relacionam com uma verdadeira reforma do Estado. Entendemos que no setor dos resíduos é necessário clarificar as matérias onde o Estado deve estar como concedente, como fiscalizador, como regulador e como gestor direto. E no contexto dos sistemas multimunicipais entendemos que não se justifica que o Estado seja simultaneamente protagonista de todas estas dimensões e que se remeta a um papel fundamental que é o de regulador, de fiscalizador e de concedente, e é neste sentido que esta privatização também se justifica, para além, obviamente, das questões de natureza financeiras associadas a todo o programa de privatizações que, com êxito, este Governo tem vindo a concretizar. Esta privatização incide sobre a totalidade das ações da ADP na EGF, estando reservado 5% deste valor para os trabalhadores e, portanto, os concorrentes apresentarão propostas para 95% do total das ações da ADP na EGF. Este é um concurso público internacional que prevê que os municípios possam, neste contexto, também vender a sua participação, se for esse o seu interesse, nas mesmas condições do Estado. Isto é, nós estamos apenas a vender, como é óbvio, a participação da ADP na EGF. Não se está, obviamente, a promover a venda da participação dos municípios. Mas se os municípios entenderem que é do seu interesse vender também a sua participação, existe este mecanismo garantindo que o poderão fazer nas mesmas condições do Estado e que esse critério será, aliás, relevante para a definição do vencedor. Também está previsto um direito de preferência dos municípios
face ao privado, na eventualidade de algum outro município entender vender. Este caderno de encargos prevê um conjunto de fases. A primeira fase é a da apresentação de propostas não vinculativas. Existem critérios de elegibilidade dos concorrentes para poderem passar à segunda fase das propostas vinculativas. Isto é, só poderão passar à fase vinculativa os candidatos que na fase não vinculativa, na primeira fase, que decorrerá em maio, derem provas de conhecimento, de capacidade técnica, de capacidade financeira e de idoneidade, mas também de apresentação de um projeto estratégico relevante, assim como, naturalmente, o preço associado à proposta. Na fase seguinte, na fase vinculativa, que decorrerá de acordo com as nossas estimativas em julho, os candidatos serão escolhidos a partir de um conjunto de critérios que, para além do preço, incluirão a qualidade do projeto estratégico, sobre o qual incide particular relevância a valorização das competências humanas, o investimento nas infraestruturas, os planos de expansão e de internacionalização e as orientações para a relação com os municípios. Depois deste caderno de encargos, será enviado da parte do Estado cartas aos municípios para que possam tomar a decisão de vender ou não a sua participação neste processo. Isto é necessário que os candidatos conheçam o verdadeiro perímetro da privatização e isso depende da manifestação de interesse por parte dos municípios quanto à possibilidade de venda. Também em breve será aprovado o diploma relativo às bases de concessão e, como esteve sempre previsto, os prazos de concessão em todos os sistemas, nos 11 sistemas multimunicipais, serão alinhados. Hoje isso não acontece, existem prazos de concessão dos sistemas com calendários diversos, serão todos alinhados para 2034 e, obviamente, como sempre fui afirmando, nestas bases de concessão serão reforçados os objetivos de serviço público. E a última mensagem que gostava de deixar, associado a esta apresentação do caderno de encargos, é que, de facto, esta privatização só foi desencadeada depois do trabalho de casa feito, isto é, depois de termos decisões estratégicas sobre a reestruturação do setor dos resíduos, que não se limitam ao perímetro da EGF, que não se limitam aos sistemas multimunicipais no qual está a EGF, mas que abarcam todo o setor dos resíduos. Por essa razão foi aprovado um plano estratégico para os resíduos sólidos urbanos com metas ambientais mais ambiciosas até 2020. Vamos reduzir a deposição em aterro de 63% para 35%. Vamos aumentar a recolha seletiva de 35 kg por habitante por ano para 47 kg por habitante por ano e vai haver um reforço da reutilização e reciclagem, passando de 24% para 53%. Em segundo lugar, foi revisto o regulamento tarifário, passando de um sistema em que o preço nas tarifas aos consumidores se limita a somar todos os custos para um sistema que determina qual é a elegibilidade de custos, no fundo, uma série de gorduras que hoje ainda vão à tarifa, deixarão de ser repercutidas, uma vez que seguiremos uma lógica de remuneração dos ativos. Isso vai permitir, como sempre tenho dito, que as tarifas evoluam no futuro em média 20% abaixo do que estava previsto e, portanto, não tem nenhuma adesão à realidade algumas declarações públicas que tenho ouvido de que com esta privatização existe um risco de agravamento das tarifas em relação ao que está previsto. Isso é pura e simplesmente falso. Com este novo regulamento tarifário, as tarifas evoluirão em média 20% abaixo do que estava previsto até 2020. E, finalmente, também beneficiando da discussão com os municípios, os objetivos de serviço público, de qualidade, de universalidade e de continuidade do serviço serão integradas nas bases de concessão. Finalmente, esta privatização ocorre
depois de estar reforçado o papel da entidade reguladora. A entidade reguladora, a ERSAR, tem hoje uma natureza mais independente, com os seus novos estatutos e com a aprovação da fatura detalhada também pelo Parlamento, e, portanto, esta privatização é desencadeada a jusante da reestruturação do setor dos resíduos, o que permite responder, penso eu, de uma forma cabal às três grandes questões que as pessoas em casa se colocam, nos colocam e colocam aos municípios, que são as seguintes: as tarifas vão aumentar ou não com esta privatização em relação àquilo que estão previsto? As tarifas vão baixar, em média, em relação àquilo que está previsto. Em segundo lugar, os objetivos ambientais serão mais ambiciosos ou menos ambiciosos? Serão mais ambiciosos. E, em terceiro lugar, os objetivos de serviço público, de qualidade do serviço, de envolvimento das populações, será mais ambicioso ou menos ambicioso? Será mais ambicioso. E, portanto, esta privatização decorre num contexto em que consideramos que a defesa do interesse público está salvaguardada e agora esperamos que decorra num contexto de grande concorrência. Ficamos à vossa disposição. Uma primeira pergunta para saber se um eventual alívio fiscal, presumo que para o Ministro Luís Marques Guedes, se um eventual alívio fiscal no próximo ano, nomeadamente no IRS, pode vir através da sobretaxa, ainda que possa ser simbólico, e como é que o Governo reage perante várias opiniões que têm surgido, que dão conta de que seria uma irresponsabilidade nesta altura do país, nesta altura que o país atravessa, baixar impostos ou pensar sequer em qualquer alívio fiscal. Na sequência dessa pergunta, aproveitando a presença do Secretário de Estado das Finanças, perguntar se o Governo já tem noção de quanto é que vai ser o valor da consolidação orçamental de 2014 para 2015, tendo em conta que já conhecemos o valor do déficit de 2013. E uma última pergunta para o Ministro Marques Guedes, que a semana passada acusou alguns órgãos de informação de manipulação de informação a propósito do briefing do Secretário de Estado da Administração Pública, para perguntar se quer retratar dessa afirmação, uma vez que quer o Vice-Primeiro-Ministro quer o Ministro Paiás Maduro já reconheceram que foi um erro por parte do Governo e não qualquer manipulação de informação por parte da comunicação social. Obrigado. Obrigado pelas suas questões, embora nenhuma das questões que colocou tenha a ver com o Conselho de Ministros. E, portanto, eu não me iria alongar muito sobre elas, porque não estamos na conferência de imprensa, como sabes, estamos no briefing do Conselho de Ministros. Alívio fiscal, penso que foi o termo que utilizou para 2015, não conheço, não sei a que é que se refere, com toda a franqueza, não é matéria que neste momento esteja minimamente em cima da mesa do Conselho de Ministros. Irresponsabilidade em baixar impostos, que está ligado com esta primeira questão também, a minha resposta é a mesma, quer dizer, não é matéria que esteja a ser apreciada por parte do Conselho de Ministros nesta fase, portanto nem percebo exatamente a que é que se refere, com toda a franqueza. A consolidação orçamental para 2014-2015, conforme já foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro em Bruxelas, penso que em Bruxelas ontem, à Comunicação Social, o documento de estratégia orçamental, que versará não apenas sobre 2015, mas 2015, como sabe, 16, 17 até 18, terá que ser apresentado até ao final do corrente mês de abril. É um trabalho que está em curso dentro do Governo. Quando houver notícias e medidas para apresentar, isso será feito através da comunicação social, naturalmente, será feito ao país, mas é um trabalho que ainda está a decorrer e que não está concluído. Relativamente à questão do episódio da semana passada, o episódio da semana passada está esclarecido, está encerrado do meu ponto de vista, não há mais nada a esclarecer. Os portugueses já perceberam que, de facto, se tratou de uma matéria que não merece nesta fase qualquer comentário, por não haver qualquer tipo de decisão da parte do Governo sobre esse assunto. Boa tarde, Daniela Santiago, do RTP. Sr. Ministro Luís Marques Guedes, eu insisto aqui na questão do alívio fiscal. Há várias notícias na comunicação social que dão conta de que tanto na segunda-feira no Conselho de Ministros extraordinário como hoje este assunto terá estado em cima da mesa, e há vários ministros que
concordam com este alívio, ainda que simbólico, na sobretaxa de IRS de 3,5%. O que eu pergunto é se é um tema que pelo menos seja abordado ou que tenha sido abordado entre o Governo. Outra questão, como é que o Governo encara a proposta do empresário angolano que quer comprar as 85 obras de Miró, ou se prefere um leilão internacional? Obrigado, embora continuemos em perguntas que não nada têm a ver com o Conselho de Ministros. Eu vou-lhe responder, mas depois pedia, se houvesse alguém que tivesse alguma questão a colocar relativamente ao Conselho de Ministros, que pudesse ser dada a palavra a essas pessoas. Relativamente diz que eu tomei aqui nota, quando estava a colocar a sua questão, notícias na comunicação social. Vai ter que perguntar à comunicação social que noticiou isso, porque eu, com toda a franqueza, já respondi ao seu colega, não é assunto que esteja sobre a mesa. Não é assunto que esteja sobre a mesa do Conselho de Ministros. Não é assunto que esteja sobre a mesa do Conselho de Ministros. Sobre a questão que coloca dos quadros do Miró, essa questão também já foi esclarecida, inclusive já foi esclarecida no próprio Parlamento. As empresas que são detentoras, que estão a fazer a liquidação do património do BPM para ressarcir o contribuinte português de grande parte das despesas em que incorremos por causa daquela nacionalização, tem um contrato firmado com uma leiloeira internacional na sequência de um concurso, e é através do leilão que a venda vai ocorrer. Se houver empresários, sejam portugueses, sejam angolanos, sejam de qualquer outra nacionalidade, que tenham interesse, e oxalá haja, em adquirir para ficar em Portugal, isso será uma bela notícia. O que eles terão que fazer é que ir ao leilão e conseguir adquirir essas obras de arte. Anabela Reis, da Bloomberg News. Sobre a privatização da EGF, se era possível dizer-nos quais empresas que já se mostraram interessadas, ou pelo menos de que partes do mundo, que geografias? Obrigada. Nesta fase não estamos, obviamente, em condições de dar informação suficientemente detalhada sobre a questão específica que coloca, uma vez que até ao momento do anúncio público da privatização, isto é, que se opera através da publicação do anúncio no Jornal Oficial das Comunidades, todos os contactos que os privados têm desenvolvido junto do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, junto do Ministério das Finanças e das equipas que estão a liderar a privatização, são contactos exploratórios que depois terão de ser, obviamente, concretizados na fase oficial de apresentação das propostas. Mas posso dizer que nesta fase, ao longo destes meses, foram manifestadas diversas intenções de envolvimento na privatização por parte de empresas portuguesas, mas de outras partes do mundo, designadamente da Ásia e da América Latina, mas também do continente europeu, e portanto eu não quero, obviamente, nesta fase, uma vez que se trata sempre de uma lista superior àquela que acaba por se concretizar, estar a apresentar essas empresas, sendo que a comunicação social tem sido muito fértil na divulgação de algumas dessas intenções. Sr. Ministro, Marta Miranda, da TVI, eu peço desculpa voltar ao tema, e eu sei que isto não é uma conferência de imprensa, mas estamos frente a uma mesa com composição de governo, portanto, permitir-nos-á que tentemos esclarecer o que tem estado a ser veiculado, que, como vimos a concretizar, na maior parte das vezes até acaba por se confirmar em termos de medidas. Nesta altura, a imprensa está a falar da hipótese de redução da sobretaxa de 3,5% do IRS para 2015. É uma questão que o aborrece, a nós dir-nos-ia muito se pudesse esclarecer, nomeadamente quando diz que não esteve em cima da mesa deste Conselho de Ministros, ou já esteve no de segunda-feira passada, pode vir a ser retomado. Se nos pode dar alguns esclarecimentos, há algo que aponte nesse caminho, e bem sabemos que ainda há uma comissão que está a tratar do IRS que estará a produzir resultados, mas se puder pelo menos dizer-nos alguma coisa sobre isso, até porque o Partido Socialista, o principal partido da oposição, já veio acusar o Governo de eleitoralismo. Eu peço desculpa, mas eu acho que está a colocar mal a sua pergunta. Diz que quer esclarecer. Não quer esclarecer, pelos vistos querem é que eu confirme, mas eu não posso confirmar o que não é verdade. Não, eu já esclareci. Esse assunto não esteve em cima da mesa do Conselho de Ministros, nesta fase.
matérias de natureza fiscal, de resto já foi dito várias vezes, quer pelo Sr. Ministro das Finanças, quer pelo Sr. Primeiro-Ministro, a serem equacionadas, se vierem a ser equacionadas, será seguramente a quando da discussão do Orçamento do Estado para 2015, o que é uma coisa que não esteve, nem está, neste momento, em cima da mesa. Portanto, está-me a pedir para esclarecer, não está a pedir para esclarecer, estão a querer forçar que eu confirme uma coisa que eu não posso confirmar porque não é verdade, por isso simplesmente. Portanto, eu nem sequer sei, não conheço, confesso, que notícias é que estão a referir. Será, porventura, Notícias 2, mas como o Conselho de Ministros começou às 8h30 da manhã, eu não tive a oportunidade. Pronto, então confirma-se que são Notícias 2. Não os conheço, não sei em que órgão de comunicação social, não li. Não. Agora, não posso confirmar aquilo que, pura e simplesmente, não é verdade. Boa tarde, Marta Clemente, da Agência Lusa. Sobre a EGF, o Sr. Ministro disse que está previsto um direito de preferência dos municípios face ao privado. Isto significa que os municípios vão poder comprar ações da EGF ao Estado? Não, o que está previsto é que se os municípios tiverem atenção de venda das ações e outro município tiver a intenção de adquirir a participação do município vizinho, tem preferência face ao privado. E, portanto, estamos a falar sempre de um direito de preferência que os municípios podem exercer face à disponibilidade de um outro município de vender. Na prática, nós estamos, obviamente, apenas a alienar a participação da ADP na EGF e, por isso, muitas vezes tenho verificado com alguma perplexidade um certo equívoco que surge no espaço público, que tem sido obviamente alimentado por alguns protagonistas políticos e por alguns autarcas em relação a uma questão que é muito simples de explicar. Continuará na esfera dos resíduos a operar-se uma circunstância de concessão do serviço público e as infraestruturas permanecerão públicas e reverterão, aliás, para os municípios no final do prazo de concessão em 2034. Nós estamos apenas a vender aquilo que é propriedade do ponto de vista da gestão do Estado, que é a participação da ADP na EGF. Não estamos a vender, obviamente, a participação dos municípios, a não ser que os municípios entendam exercer este direito, que foi, aliás, no sentido de contribuir para um maior envolvimento dos municípios neste processo. Mas a grande crítica que tem sido feita, e eu queria aproveitar a questão que coloca para responder, tem sido relativa ao facto de alguns municípios pretenderem comprar a participação do Estado nos sistemas multimunicipais, sistema a sistema. No fundo, alguns autarcas, por exemplo, da região de Lisboa, gostariam de comprar a participação da ADP na EGF, em vez de estar o Estado a vender essa participação a privados em bloco. Ora, obviamente, temos de operar desta forma por razões de coesão territorial, porque para dar provimento a essa intenção de alguns municípios, a privatização não poderia ser feita em bloco, teria de ser feita sistema a sistema. E, obviamente, vendendo sistema a sistema, alguns sistemas, designadamente do interior, arriscar-se-iam a não ser alvo de um interesse tão alargado como sistemas do litoral. Ora, se queremos proporcionar tarifas mais eficientes, temos de criar condições para uma gestão mais articulada dos sistemas. Temos, por outro lado, de assegurar coesão social e territorial. E, nesse sentido, fazer uma privatização sistema a sistema poderia ser do interesse de determinados municípios, mas não seria, obviamente, do interesse nacional, e é esse interesse nacional que temos de salvaguardar no âmbito desta privatização. Eu peço desculpa, o Sr. Estado das Finanças queria acrescentar qualquer coisa antes de... Muito obrigado, Sr. Ministro. Apenas para complementar, é necessário que os concorrentes que se apresentem à aquisição da empresa possam fazer face, tenham capacidade financeira para fazer face ao plano de investimentos que está previsto e, para além disso, a fazer também a assunção da dívida da empresa. Nesse sentido, é exigido uma solidez e capacidade financeira necessárias de forma a que os concorrentes tenham um volume de negócios superior à da própria EGF. E, neste sentido, terão que ter um volume de negócios superior a 157 milhões de euros e capitais próprios também superiores à EGF, isto é, 106 milhões de euros. E, portanto, esta capacidade e solidez financeira é condição necessária dos concorrentes
como requisito de elegibilidade que se apresentem a concurso. Eu gostava também só de acrescentar algo que não foi referido, relativamente à existência de uma comissão especial de acompanhamento, que é constituída através deste caderno de encargos que foi hoje aprovado e que garantirá, como em todas as outras privatizações, irá atestar a transparência, a regularidade do processo. Olá, boa tarde. Nelson Rodrigues, Merger Market. Sobre o timing da EGF, o calendário que foi anunciado naquele briefing com a imprensa de 30 de janeiro, os infomemos eram para sair em março. Podia dizer quando é que agora vão sair os infomemos e se os timings das propostas não vinculativas e vinculativas continua a ser igual até final de abril e até final de junho? E se já foi feita uma avaliação da EGF, na altura nesse evento disse que a avaliação feita pela Roland Berger já não estava válida, e sobre os concorrentes, falou em continentes, seria possível mencionar países, e se calhar que tipo de investidor do setor financeiro? Obrigado. Muito obrigado. Eu começaria pela última questão sobre a tipologia de investidores. De facto, a forma como está desenhado o caderno de encargos indica muito a circunstância de os candidatos deverem ter uma capacidade técnica e um conhecimento do setor relevante, o que afasta de alguma forma meras operações financeiras que não podem merecer uma avaliação positiva neste contexto e, portanto, há um enfoque muito elevado na capacidade técnica ao nível da gestão das infraestruturas, e é em torno desta capacidade e desta tipologia que têm surgido alguns potenciais interessados. Eu não quero, eu peço que percebam, estar a identificar potenciais interessados, porque na prática tratam-se apenas de manifestações de interesse de informação que até ao momento foram sendo desenvolvidas. O processo, do ponto de vista legal, só com a publicação do anúncio se desenvolverá. Mas sentimos que continua a existir um elevado interesse, tanto no plano nacional como no plano internacional, em relação a esta privatização. Quanto ao calendário, mantém-se a grelha prevista. O calendário pode estar desajustado 1 ou 2 semanas, que depende também dos prazos do ponto de vista da publicação de alguns elementos, como foi o decreto de lei, mas prevê-se em maio a apresentação das propostas não vinculativas e em julho a apresentação das propostas vinculativas. Julho, das propostas vinculativas. Relativamente à avaliação da empresa, dou-lhe a mesma resposta que dei quando foi feita a apresentação do decreto de lei. O Governo, em nenhuma privatização, apresentou a avaliação que faz da empresa, por razões que são facilmente compreensíveis. Nós esperamos que a privatização decorra num espírito de grande concorrência e queremos naturalmente maximizar esse potencial de concorrência, porque isso tem um benefício óbvio para o erário público. Gostava de sublinhar que toda a receita da privatização será alocada à dívida do Grupo Águas de Portugal. E por isso tem ainda mais significado o interesse que temos na maximização deste valor e, portanto, não vamos, tal como aconteceu nas outras privatizações, estar a fazer qualquer divulgação. É verdade que alguns números que têm surgido na opinião pública, na comunicação social, se reconduzem a estudos que em tempo foram feitos, numa altura em que os pressupostos eram diversos. Não quero dizer mais nada do que isto, mas apenas para garantir que estudos feitos numa altura em que a reestruturação do setor não tinha ocorrido,
Não havia um regulamento tarifário aprovado, não existia um plano estratégico de resíduos até 2020, não existia uma definição de objetivos de serviço público, estão obviamente datados e não quero que sejam utilizados como valores de referência, porque o Governo não tem nenhum valor de referência que entenda dever divulgar nesta fase. A indicação é que os infomemos estão em condições de sair a partir do momento em que o caderno de encargos está será publicado, esta resolução do Conselho de Ministros será publicada nos próximos dias, a partir daí os infomemos serão divulgados. Eu dou ainda a palavra ao Sr. Secretário de Estado das Finanças, queria acrescentar-vos uma informação. Muito obrigado, Sr. Ministro. Este processo está previsto desde o início no programa, no MOU, no Memorando de Entendimento, e aliás é relativa à medida 316 do próprio Memorando de Entendimento. E nesse sentido o calendário encontra-se de acordo com o calendário previsto. Relativamente aos processos de privatização, em todos os processos houve sempre 2 avaliações independentes que foram feitas e este seguiu exatamente o mesmo procedimento. Acrescentava uma última questão que tem a ver com o período de indisponibilidade. Fica também conferido com este caderno de encargos um período de indisponibilidade que visa assegurar a permanência mínima do investidor selecionado por um período até 5 anos.